25 anos de publicidade, eleito profissional do ano pela Rede Globo em 1999 e vice-presidente da Central Business. Com a gente hoje no Fala Baré, Oswaldo Rodrigues. Oswaldo, muito obrigada por participar com a gente hoje do Fala Baré. Prazer é meu, super prazer estar aqui. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, estou gostando demais. Vamos lá para a primeira perguntinha? Estou por sua conta e risco. Vamos lá. Quero muito saber o que fez você escolher a carreira de publicitário. Boa pergunta. Eu sou de uma geração onde a gente tinha muito pouca profissão, né? O pai da gente sonhava com que a gente fosse médico, fosse engenheiro, advogado. E aí tinha a tal da comunicação social, que era uma coisa que de cara eu percebi que eu podia me identificar, mas o que me levou para a comunicação social foi o jornalismo. Porque era a maneira mais clara que eu tinha de enxergar a profissão, principalmente quando a gente via o jornalismo televisivo. E aí entrei na faculdade para isso. Os 2 primeiros anos básicos de comunicação social apresentavam matérias genéricas na área de comunicação. E aí depois, lá dentro, vendo um pouco o charme da publicidade, na época já se falava que a publicidade dava dinheiro e etc. Eu, talvez, um pouco motivado por isso, acabei optando por fazer publicidade e que no final da história, depois de uma carreira que eu fiz, já tem 31 anos que eu tenho de carreira, eu não me arrependo não, gostei e é uma profissão que está em constante evolução, então bacana. E interessante você falar sobre essa constante evolução, né? São mais de 25 anos, né? Mais de 30 anos que você falou aí de carreira. Qual foi a maior mudança que você viu acontecer no setor, né, enquanto profissional? Então, você é de uma geração onde as coisas acontecem muito rápido. Então, se você falar para mim numa carreira de 30 anos o que eu acho que aconteceu de mais importante, eu acho que foram 3 coisas na minha leitura. O primeiro foi a inserção, a grande revolução com a inserção do digital na comunicação. Acho que, sem dúvida, essa foi uma revolução. A segunda, o impacto que a publicidade sofreu no modelo de negócio, na forma como ela vinha sendo remunerada e a partir de determinado momento ela passou a ser remunerada de uma maneira muito mais criteriosa, o dinheiro diminuiu, o volume de agências cresceu muito, então acho que isso trouxe uma segunda dificuldade. E a terceira, que eu acho que é a mais nova, é que é o alinhamento destas coisas. A gente passa a ter um momento de mercado publicitário mais maduro, do digital integrado com as outras ferramentas, de uma entrega mais 360 graus. Então, acho que a gente tem, na verdade, na minha carreira, eu vi 3 grandes movimentos assim que transformaram em muito, trouxeram oportunidades, dificuldades, desafios para a gente durante esse período de 30 anos aí. E, na sua opinião, qual que é a maior premissa de vendas que um publicitário tem que ter na cabeça? Tem umas coisas legais, né? A primeira, eu acho, que é não ter preconceito. Eu acho que se você tem preconceito, você tem dificuldade de entender uma marca, um produto e principalmente as pessoas que vão consumir este produto, né? Isso eu acho que é a primeira coisa. Segundo, é ter conhecimento. Tem gente que fala, né? O falante, eu sou um cara que sempre fui taxado de um cara falante. Então, o falante vende. Óbvio que quem tem uma aptidão verbal tem, na verdade, mais possibilidade de fazer um convencimento. Mas nada é mais importante na hora de vender do que você ter profundo conhecimento do que você está vendendo. E hoje, mais do que nunca, ter conhecimento do comportamento de quem está comprando. O mesmo produto, ele tem uma interpretação muito distinta para várias pessoas. Então, se você vai vender, se você não souber entender, eu faço muito lançamento imobiliário. Recentemente, nós lançamos um apartamento perto do metrô, na Liberdade. Antigamente, no meu mundo antigo, mais ou menos o perfil de cliente seria o mesmo. Jovens, casais, com filho, é o que você vê. Você vai no prédio lá, em função, ele é na Liberdade, tem muito hospital, então você tem enfermeiro, você tem médico, você tem garçom, você tem dono de restaurante, você tem chefe de cozinha, você tem artista plástico, tudo no mesmo lugar. Para pensar se a gente fosse tratar a comunicação dessas pessoas da mesma maneira. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Acho que esses 2 pilares, conhecimento de produto e principalmente conhecimento daquilo que está
dentro de um foro mais íntimo das pessoas, eu acho que é importante. E se você tiver preconceito, você não se permite conviver, conversar, se aproximar das pessoas, né? E na sua opinião, o que as áreas de planejamento, criação e produção não podem deixar de ter para um bom funcionamento e resultado assertivo? Primeiro e básico é sentido de colaboração, de fazer junto. Eu vou falar muito isso hoje durante a nossa conversa. Eu sou de uma geração onde as coisas eram excessivamente departamentalizadas. Então, tinha o bicho criativo, tinha o bicho planejador, tinha o bicho atendimento. E hoje, na verdade, eu te pergunto, por que um insight de uma campanha poderosa não pode estar, por exemplo, no cara da produção, que está participando do processo, conversando com você? Por que não é ele? Por que ele não pode ter? Então, acho que a primeira coisa que eu vejo dessas áreas de planejamento, criação e produção é uma integração. Quanto mais integrado você tiver, mais assertivo você vai ser. Eu vou dizer um exemplo. Hoje, quando você vai colocar uma campanha no ar, você, profissional de criação, nasceu na frente de um computador, dentro do universo da agência. E quando você vai para um set gravar, por exemplo, uma campanha, existem infinitas possibilidades. Nós temos cinegrafistas aqui que sabem disso. Quantas campanhas, quantos takes não estão previstos em um roteiro que eles entram por conta da experiência e da sensibilidade, muitas vezes, do cara que está lá fazendo produção. Então, acho que essa integração hoje, quanto mais integrado você for, mais chance de você ter sucesso e trazer resultado para o teu cliente. E onde que você acha que a publicidade e o empreendedorismo podem se cruzar? Eu acho que a publicidade e o empreendedorismo elas se cruzam porque a publicidade, se quiser sobreviver hoje em dia, ela tem que estar intimamente ligada a resultado. A gente ficou um período muito com a responsabilidade de ser a vitrine das coisas. Então, as pessoas vinham, entregavam para a gente um bom briefing, a gente fazia uma campanha e, em teoria, o nosso trabalho terminava ali. Hoje, se você, na verdade, não tiver um envolvimento com o negócio do teu cliente, por isso que as agências de propaganda hoje, nem acho que é mais adequado você chamar as agências de propaganda como agências de propaganda. É agência de quê? Agência de soluções, agências de que integram inteligência, somam inteligência à inteligência do cliente, que busca informação para somar com a informação de cliente. Então, no final da história, eu acho que o resultado ele é o que realmente cruza e traz oportunidade para a agência de propaganda ser relevante e passar também a entender que o espírito de empreendedorismo que ela muitas vezes ela tem para ela, ele é um espírito que precisa ser compartilhado e vivenciado com o cotidiano dos clientes, né? Então, para mim é bastante isso, né? E Oswaldo, o que você acha que todo publicitário deveria aprender antes de qualquer outra coisa? Eu acho que eu já falei, eu acho que eu deveria aprender a não ter preconceito, porque a gente não faz absolutamente nada para a gente. A gente não faz absolutamente nada para o cliente da gente, a gente faz para o cliente do cliente da gente. Então, para pensar, se você é um tomador de uísque e você ganha a conta da caninha 51, como é que você faz se você tiver preconceito? Como é que você faz se você não for frequentar uma roda de bar para entender como que as pessoas que gostam do 51 se comportam, quais são os critérios dela de escolha daquela bebida? Como é que você vai ser? Você vai ficar de preconceito? Isso é um exemplo pequeno diante de um universo tão grande. Vocês fazem parte de uma geração, nesse aspecto, muito melhor que a minha. Porque nessa história de você ter o mundo na mão, vocês acabam tendo oportunidade de conhecer as pessoas, as coisas, os produtos, as ideias de uma maneira mais íntima. E quando você conhece, você muitas vezes perde o preconceito. Porque você vê que as coisas são mais simples do que você julgava que fossem, até porque a publicidade ficava num olhinho muito grande, distante das pessoas, e com isso a gente acabava tendo muito preconceito. Acho que isso é um grande barato, realmente não ter preconceito. Bom, e vai fazer um ano aí, né, que o Brasil está no meio de uma pandemia, né?
e que afetou diversos setores, inclusive o setor da publicidade. E, na sua opinião, qual que é o caminho que a publicidade vai tomar ainda nesse mundo pandêmico, né, para o futuro aí? Indiscutivelmente, a compra online se consolidou. Eu diria que ela não tomou conta de tudo lá atrás, porque primeiro que a gente é um país que gosta muito de viver experiência. A compra para a gente é uma experiência, então nem tudo acabou se encaixando nisso. Só que nesse momento, a maioria das coisas, principalmente no comércio eletrônico, virou uma necessidade. Eu ouvi falar que tudo ia parar do ponto de vista da economia em função da crise, mas as pessoas também dentro de casa, elas têm necessidades, elas têm demandas. As pessoas que tinham uma televisão e perceberam que precisavam ter uma televisão melhor, assinar um Netflix da vida porque não ficava em casa e agora fica, né? Um sofá para assistir televisão, a primeira coisa que nós compramos em casa foi um sofá. Então acho que isso é uma coisa que a pandemia potencializou, a experiência da compra online, para muita gente que não tinha, então acho que isso não vai voltar. Agora, eu nunca fui profissionalmente um cara de comprar verdades absolutas e verdades como coisas definitivas, né? Acho, por exemplo, que a compra presencial, ela também tem oportunidade. Óbvio que você não vai imaginar um PDV hoje, um ponto de venda, da mesma maneira, eventualmente, que ele era. Mas um PDV que seja um showroom para que o cliente possa ter experiência, que o cliente possa, eventualmente, tirar algum tipo de dúvida, né? O que eu acho mais importante a gente entender nesse processo todo é que o empoderamento das pessoas no processo decisório para comprar, ele foi potencializado dentro da própria casa. Então eu tenho convicção que hoje em dia isso é uma coisa que vai ser irreversível, essa consolidação do comércio digital dentro de casa. E você citou, né, anteriormente que a minha geração, né, ela tem acesso à informação o tempo todo. Aonde buscar boas referências para esse trabalho que a gente cria o tempo todo, né, num mundo que a gente tem informação rasa também o tempo todo? Aonde buscar boas referências? Olha, engraçado, né? Eu nunca valorizei muito a formação teórica para algumas coisas, o conhecimento de uma maneira mais densa. Porque eu tenho um ditado popular que diz o seguinte: quem muito abraça, pouco aperta. Então, a verdade é que o Google tem tudo? Possivelmente. Agora, como é que você acha as coisas no Google se você não sabe quais as perguntas que você tem que fazer para o Google? Então, nesse sentido, eu acho, isso é uma coisa que me agrada da geração, porque esta nova geração, por meio da tecnologia, conseguiu ser autodidata em muita coisa. E conhecimento gera conhecimento. Acho que a partir do momento que você estuda, você aprende a estudar. E em aprendendo a estudar, você aprende as perguntas. E se você sabe fazer as perguntas, o universo está aí para te dar todas as respostas que você precisa. Então eu vejo isso, né? Vejo com um grande barato, né? A gente tinha que ralar para aprender. Hoje não, as coisas vêm para você. Pessoal, é isso. Oswaldo, muito obrigada por ter participado desse bate-papo. Foi enriquecedor. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, queria parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que isso é muito bacana, mostra a pegada de vocês, de correr atrás do conhecimento e, mais do que isso, ter a generosidade de compartilhar isso com tanta gente, né? Obrigada, pessoal. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, @abaremarketing, para ver com quem são os nossos próximos programas. Oswaldo, quer divulgar seu Instagram aí para a galera seguir? Nossa, o meu Instagram é Oswaldo Rodrigues Filho. Eu ainda sou muito antigo dessas coisas. Mas não tem problema não. Então, na verdade, eu preciso estar mais ativo. Mas vamos ver se eu contrato a Baré para me ajudar. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.